Os jogadores do Internacional já voltaram de Maceió, descansaram pela manhã e agora no sábado realizam o último treinamento antes da partida contra o Goiás, válido pelo Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, o técnico Mano Menezes deverá fazer diversas preservações, já que admitiu que o desgaste da classificação contra o CSA foi muito grande no grupo de jogadores. Mano Menezes foi o principal assunto da sexta-feira. Cotado para assumir o Corinthians, direção e comissão técnica do Internacional dão um discurso alinhado, enquanto a imprensa paulista afirma que existe uma aproximação entre Mano e a direção corintiana. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 28 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações para falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o dia do Internacional, que pela manhã foi de descanso, ainda em Maceió, capital do Alagoas. Lá, os jogadores do Inter dormiram até mais tarde, descansaram, almoçaram e aí por volta do meio-dia foram para o aeroporto e 2 da tarde saíram de Maceió rumo a Porto Alegre. A chegada na capital gaúcha foi ali por volta das 7 horas da noite e não houve treino, tá? O único treinamento que vai acontecer antes da partida contra a equipe do Goiás será neste sábado e eu falo sobre este treino na sequência aqui no Diário. Antes, eu convido vocês a assistirem o vídeo que eu gravei na tarde desta sexta-feira, explicando um pouco a confusão que aconteceu nas arquibancadas do estádio Rei Pelé. Tem um vídeo circulando bastante nas redes sociais do Fabrício Morrudo, segurança do Internacional, trocando agressões com alguns torcedores do CSA. E houve, de fato, ali uma grande confusão na arquibancada. E eu vi parte dela, e eu conto aquilo que eu vi e aquilo que me foi relatado no vestiário do Internacional sobre a confusão. Dirigentes do Internacional agredidos por torcedores, o segurança acabou intervindo, tudo isso eu explico nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais como que se desdobrou a confusão lá no Rei Pelé e que acabou sendo controlado no fim das contas somente com a chegada da polícia militar, tá? Mas o principal assunto dessa sexta-feira envolve Mano Menezes, isto porque o noticiário nacional dá conta de que ele é o favorito e o cara da vez para assumir o Corinthians. Com a saída do técnico Cuca, o Mano Menezes seria o favorito neste momento do presidente Duílio Monteiro Alves e que, inclusive, de acordo com a imprensa, aí eu vou citar paulista, já teria feito uma proposta para o técnico do Internacional. O grande ponto dessa história é, eu vou relatar aqui o que eu tenho de apuração sobre essa história, tá? Eu tenho alguns detalhes interessantes que eu colhi ainda em Maceió, na concentração do Internacional, conversando com um importante dirigente do clube. Mas eu já aviso que existe uma divergência hoje da posição e das informações que a imprensa paulista está colhendo e da posição e das informações que a imprensa gaúcha está colhendo. Talvez por eu ser da imprensa gaúcha, as minhas informações estão mais alinhadas com as informações trazidas pelos colegas repórteres gaúchos. Mas, eu não estou dizendo aqui que um está certo e o outro está errado. Eu vou colocar as duas versões e vou colocar aquilo que eu apurei, aquilo que eu ouvi, explicando para vocês o que está acontecendo nos bastidores com a gente, principalmente na busca dessa informação, tá? A versão da imprensa paulista é de que não só o Corinthians já fez uma proposta pelo Mano Menezes, com ótimos valores, como o Mano Menezes estaria propenso a aceitar. Mais do que isso, ele teria marcado uma reunião com a direção do Internacional para definir se fica ou se vai, para definir e explicar as razões para uma possível saída dele, o que o aproximaria, esta reunião, do Corinthians. Essa versão, que foi trazida por alguns colegas jornalistas de São Paulo, ela é desmentida pelas fontes daqui. E aí eu vou citar algumas. O próprio técnico Mano Menezes conversou com alguns colegas jornalistas. Eu não conversei com o Mano Menezes, tá? Daqui a pouco eu conto com quem eu conversei. Mas alguns colegas conversaram com o Mano Menezes. E o Mano Menezes, para esses colegas, desmente isso. Diz que pretende seguir no Internacional e que não tem nenhum acerto com o Corinthians, ou que não tem nenhuma proposta na mesa ou possibilidade de ir para o Corinthians neste momento. É o que o Mano Menezes citou para alguns colegas aqui da praça, tá? Além disso, a direção do Internacional está bem por dentro dessa situação. E eu vou relatar aqui uma conversa que eu tive ainda em Maceió, na concentração do Inter, com um importante dirigente do clube, tá?
A gente estava falando sobre a demissão do Cuca e a possibilidade do Corinthians investir no Mano Menezes. E esse dirigente, que é importante, tem relação direta com o Mano Menezes, tem poder de decisão no Beira-Rio, alto poder de decisão no Beira-Rio. Ele disse, olha, o Corinthians vai buscar o Mano, mas eu te garanto, não vão levar. Não vão levar. O que eu pesquei dessa frase, tá? Que provavelmente esse dirigente já ouviu do Mano, antes do Corinthians procurar o Mano Menezes, que o Mano não tá a fim de ir pro Corinthians. Ele pode ter ouvido que a barca é furada, que o Mano acha que a barca é furada, que o Mano quer ficar no Inter por motivos pessoais. A gente sabe que a família do Mano, ela tá em Porto Alegre, o neto, o filho, ele tá bem satisfeito com esse momento da vida dele morando em Porto Alegre. Mas me pareceu que o Mano deu garantias já para a direção do Internacional de que não sai se o Corinthians vier buscá-lo. Essa foi a convicção que o dirigente me trouxe. Só que aí tem um detalhe, esse papo eu tive ainda em Maceió, já não estou mais em Maceió, tá? Com o dirigente do Internacional. Tudo se desenrolou durante a tarde dessa sexta-feira. E eu busquei de novo algumas pessoas do Inter para confirmar. Tá, a história é essa mesmo? É esse otimismo? Ele não vai sair mesmo? Vocês garantem? Não me foi garantido com tanta... não foram tão efusivos ao garantir que o Mano fica, tá? Senti uma diminuição no ímpeto, tá, dessa garantia. Mas ainda dizem que o Mano é técnico do Inter, vai seguir sendo técnico do Inter, que não tem chance dele sair, que pro Inter não chegou nada sob proposta do Corinthians. Não deram nenhuma pista de que o Mano vá sair, mas não me foi garantido com tanta ênfase como me foi garantido por esse importante dirigente, é verdade, na concentração do Internacional, tá? Minha leitura, eu acho que o Mano não sai. Hoje o Mano não sai, porque o Mano parece estar dando garantias para a direção e o Mano está falando com os repórteres daqui que não quer sair. Então eu acho que o Mano não quer ir pro Corinthians, tá? E isso só depende do Mano. Essa é a informação, o Corinthians quer, só depende do Mano querer sair, a multa rescisória dele é baixa, R$1 milhão, mas parece que hoje o Mano não quer sair e quer ficar no Internacional. Para fechar, gente, aí voltando pro noticiário, o Mano Menezes ainda é técnico do Inter. Ele comanda neste sábado o último treinamento antes de enfrentar a equipe do Goiás, tá? E esse treinamento deve indicar e definir quais as mudanças ele vai fazer no time, e devem ser muitas, por preservação. Ele disse que o jogo contra o CSA trouxe um desgaste emocional e um desgaste físico muito grande para os jogadores. E aí haverão as mudanças. O John pode entrar no time, o Bustos deve entrar no time, o Mercado deve entrar no time, o Campanharo não deve jogar o jogo de domingo, e aí entraria outro volante. O Alan Patrick não joga o jogo de domingo, vai entrar o Maurício. O Pedro Henrique não deve jogar o jogo de domingo, pode entrar o Gia Dias. São muitas as mudanças, tá? Pode ser um time misto, quase reserva, do Internacional contra o Goiás. A gente vai ter mais detalhes ao longo desse sábado, mas a tendência é de um time bem reserva, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Sábado já tem muitos jogos para você apostar no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, tem Clássico Paulista. Corinthians e Palmeiras jogam neste sábado. Inclusive, Fernando Lázaro será o técnico da equipe do Corinthians. Eu vou apostar no ambos marcam. Acho que clássico sempre sai bastante gol. Ambos marcam lá na KTO. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!